tudo bem? Sejam todos bem-vindos à videoaula de Geografia do 8º ano, segunda parte. Eu sou o professor Genivaldo e estarei ministrando essa aula para vocês. A nossa aula tem como tema a dinâmica da população mundial. Dessa temática, é necessário que nós possamos compreender os principais conceitos relacionados a essa temática. Muito bem. Demografia. A demografia é o estudo das populações e suas dinâmicas. Já a geografia da população, por sua vez, corresponde ao estudo dessas dinâmicas e suas relações com o espaço geográfico, onde a população são vistas como os agentes e produto de relações sociais, econômicas, naturais e culturais que compõem o meio. Dessa forma, para melhor compreender os temas dessas áreas do conhecimento, é necessária a compreensão de alguns conceitos demográficos que são fundamentais para a correta assimilação dos conteúdos correntes, como a população de um país, a densidade demográfica, as formas e teorias de crescimento populacional, entre outros exemplos. A seguir, os principais termos e suas definições mais usuais. Taxa de fecundação é uma medida que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe, entre 15 a 49 anos de idade. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em uma determinada localidade ao longo de um ano. A localidade que nós podemos observar pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um continente, tá bom? Taxa de mortalidade é o número de óbitos anuais em uma determinada localidade em relação à população absoluta. Taxa de mortalidade infantil. Número de óbitos infantes envolvendo crianças com menos de um ano em relação ao número total de nascidos vivos ao longo de um ano. População absoluta é o número total de pessoas que habitam um determinado lugar. Podemos dar um exemplo aqui do Brasil. O Brasil tem cerca de 207, 208 milhões de habitantes na atualidade. Então nós podemos dizer que a população absoluta do Brasil é o total de habitantes desse país. População relativa ou densidade demográfica é o número de pessoas que habitam um lugar por unidade de medidas de área. Por exemplo, a população de uma região é de 12 habitantes por quilômetro quadrado, o que significa que a medida existe 12 habitantes para cada quilômetro quadrado dentro da referida região. Superpopulação ou superpovoamento é quando o número de pessoas é muito grande em relação às condições estruturais e econômicas de um país. Um país com elevada população absoluta ou com uma densidade demográfica acentuada não necessariamente é superpovoada. Bangladesh, por exemplo, representa um país povoado, pois boa parte da sua população sofre com as carências econômicas e sociais. Taxa de crescimento vegetativo ou natural é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, representando o quanto uma população aumentou sem considerar a entrada de imigrantes. Saldo migratório é a diferença entre os emigrantes, pessoas de outras localidades que passaram a residir no local em questão. É o número de imigrantes, ou seja, de pessoas que mudaram para outros lugares. Crescimento absoluto ou demográfico é o crescimento total da população resultante da soma entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório. População economicamente ativa. Para o IBGE, é o número de pessoas que possuem alguma atividade remunerada ou doméstica não remunerada, ou que não possui ocupação, mas que estão à procura de tal. Não envolve crianças e idosos. Muito bem, agora vamos falar sobre a população mundial. Desde a Revolução Industrial do século XVIII, o crescimento da população mundial tem sido explosivo e constante, tanto que atualmente somamos cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Há uns 10 a 12 mil anos atrás, os seres humanos deixaram de ser nômades, caçadores e coletadores, para estabelecer um estilo de vida sedentário. Assim surgiu a agricultura, a domesticação de animais e foram criados os principais assentamentos. Estima-se que naquela época havia cerca de 1 milhão de pessoas vivendo no mundo. O número de pessoas no planeta cresceu exponencialmente após a Revolução Industrial. Espera-se que em 2100 o número suporte mais de 10 bilhões
bilhões de habitantes. Aqui nós temos um gráfico da população mundial na história. O que nós podemos observar nesse gráfico? Nós observamos aí que nos primeiros 1000 anos depois de Cristo, a população ela não teve um crescimento. O crescimento populacional se manteve numa reta constante, que saía da casa de menos de 500 milhões para 1 bilhão de habitantes no século XVIII. E do século XVIII a 2005, nós tivemos um extraordinário crescimento da população, que passou de 1 bilhão para aproximadamente 6,5 bilhões de habitantes. Nesse outro gráfico sobre a população mundial, nós podemos observar que ele vai do século XVIII ao século XXI. Nós observamos aí que de 1800 a 1939, nós tivemos um crescimento de 1 bilhão de habitantes. Daí para frente, esse processo veio se acelerando. Observamos que passando mais 30 anos, aumentou mais 1 bilhão. E depois esse processo ele veio se encurtando. A cada década, a população aumentava 1 bilhão de habitantes. Aí podemos entender e compreender essa dinâmica do crescimento da população, ok? É claro que teve vários fatores aí que contribuíram para esse processo de crescimento da população. Como, por exemplo, no passado, as guerras, e havia muitas epidemias, então havia um equilíbrio no crescimento da população. Mas a partir do século XVIII começou a surgirem a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela teve consequências boas para a população. Cessaram-se as guerras, não quer dizer que acabou as guerras, mas cessaram mais as guerras. Surgiu a medicina moderna, o surgimento somente dos antibióticos, que favoreceram esse boom demográfico, esse crescimento da população. É claro que esse processo de crescimento da população, ele vem a partir desse momento que nós estamos vivendo, ele vem desacelerando. Não quer dizer que ele parou de crescer, mas está crescendo em ritmo mais lento. E de acordo aí com os estudos, esse desaceleramento do crescimento da população mundial vai ocorrer continuamente até haver um certo equilíbrio do crescimento populacional. Uma outra coisa que é importante nós sabermos também é que o crescimento da população mundial, ela ocorre em diferentes formas. Nós podemos observar que nos países desenvolvidos, esse processo de crescimento é muito lento. Em alguns países estagnou, está havendo diminuição da população. Já nos países subdesenvolvidos, esse processo de crescimento da população também está desacelerando, mas num ritmo mais lento. Ou seja, nesses países a população ela cresce em maior número do que nos países desenvolvidos. A população mundial ela está distribuída na superfície da Terra de forma irregular. Se nós formos levar em conta os 6 continentes da Terra, nós podemos observar aí dos 7,7 bilhões de habitantes que vivem na superfície do planeta na atualidade, cerca de 60% dessa população vivem no continente asiático. Cerca de 4 bilhões de habitantes vivem no continente asiático. Tá bom? Nós vamos ter ali 2 países que se destacam, que ultrapassaram a casa dos bilhões de habitantes, que é a China e a Índia. O segundo continente mais populoso é o continente africano, com 14,89%, cerca de 15% da população mundial. Aí depois nós temos a América do Norte, com 8,7% da população mundial. Nós temos aí a América do Sul, com 5,69% da população mundial. Aí nós temos o continente europeu, com 10,69% da população mundial. E a Oceania, com 0,53% da população mundial. Agora nós iremos observar alguns mapas ilustrativos. Nós podemos observar aqui nesse mapa mundi as regiões do planeta onde se concentram o maior número de pessoas. Nós conseguimos observar de cara que as pessoas estão sempre próximas aos litorais dos continentes. Por exemplo, nós podemos observar aí que na América do Norte, onde está concentrada a maior população nos Estados Unidos e no Canadá, que é no litoral do Atlântico Norte. Na América do Sul, nós conseguimos observar aqui também no Brasil, na região de São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste, uma concentração maior populacional. Aí nós podemos observar na África também, no litoral do Atlântico, na Europa, como a Europa tem um formato de península, basicamente toda a região europeia é bastante povoada. Nada que se compare à China e à Índia. Nós temos aí na Ásia, a China e a Índia, que estão nessa parte mais escura, e também próximo ao litoral,
né? Todas as duas regiões estão circuladas tanto na China quanto na Índia, que estão nesse marrom mais escuro. É onde se concentram o maior número de população do mundo. Tá? Nesses dois países chegam a casa dos quase 3 bilhões de habitantes somente nesses dois países. Nesse outro mapa nós podemos observar os países mais populosos do mundo. Os países que estão acima de 1 bilhão de habitantes estão em marrom. Só existem dois países no planeta que possuem habitantes nessa casa acima de 1 bilhão de habitantes, que é a China e a Índia, como nós falamos ali no mapa anteriormente. Nos países que estão em vermelho, o número de habitantes ultrapassa a 100 milhões de habitantes. Tá? É o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, alguns países da África, alguns países da Ásia também. Os países que estão em amarelo possuem entre 50 e 100 milhões de habitantes. Você pode observar no mapa. Os países em verde, eles possuem entre 20 a 50 milhões de habitantes. Os países em verde claro possuem de 10 a 20 milhões. Países em azul claro, entre 5 e 10 milhões. Países em azul escuro, entre 1 e 5 milhões de habitantes. E os países com esse azul bem escuro mesmo, mais de 1 milhão de pessoas. Aqui nós temos um gráfico de 2017 com os 10 países mais povoados do mundo. Ok, agora nós iremos falar sobre as teorias demográficas. A relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o nível de consumo sempre foi um motivo de grande preocupação. Afinal, os recursos naturais disponíveis serão capazes de, no futuro, atender aos sucessivos crescimentos populacionais? Essa era a pergunta que se fazia. Essas questões já foram há muito tempo formuladas e diferentes respostas surgiram, também chamadas de teoria do conhecimento demográfico. A primeira delas foi proposta por Thomas Malthus, conhecida como malthusianismo. Thomas Malthus, economista liberal, historiador inglês, elaborou no final do século XVIII uma teoria populacional que apontava o desequilíbrio existente entre os crescimentos demográficos e a disponibilidade de recursos na Terra. Em seu livro, ele afirma categoricamente que o planeta, em pouco tempo, não seria capaz de anteceder ao número de habitantes existentes. De acordo com a teoria malthusiana, as populações aceleravam sempre o seu ritmo de crescimento, que seguia a linha de uma progressão geométrica, enquanto a possibilidade de recursos de alimento aumentaria conforme uma progressão aritmética. Ou seja, a população crescia muito mais rápido do que o desenvolvimento de técnicas de produção de alimentos. Haveria um período em que a população iria começar a passar fome. Teoria reformista ou marxista. Muitas contestações foram feitas ao pensamento de Malthus, frequentemente acusando de legitimar os efeitos perversos da economia capitalista sobre a desigualdade social e favorece os ideais da burguesia. Afinal, a teoria malthusiana sugere que a miséria e a disseminação de doenças, catástrofes e guerras ajudariam a conter o crescimento populacional acentuado. O socialista utópico do século XIX, Pierre Joseph, afirmava: há somente um homem excedente na Terra, Malthus. E nessa mesma linha seguia muitos teóricos que acreditavam que a desigualdade na relação entre recursos naturais, alimentos e o crescimento populacional não estava no número de habitantes, mas na distribuição de renda. Em geral, muitas dessas ideias aproximavam-se dos ideais defendidos por Karl Marx, sendo então relacionado com o que se chamou de teoria marxista ou reformista da população. Assim, para essa concepção, não é o controle moral da população o necessário para combater a ocorrência da fome e da miséria, mas a adoção de políticas sociais de combate à pobreza, como a aplicação das leis trabalhistas que assegurem a melhoria na renda dos trabalhadores. A democratização dos meios sociais de produção também é considerada uma estratégia nesse mesmo sentido. Teoria neomalthusiana. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, os principais países desenvolvidos do mundo, um aumento rápido e repentino de sua população.
Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, passaram pelo mesmo processo, sobretudo porque nesses países com históricos de alta natalidade e mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida elevada. Por isso a população do planeta novamente começou a crescer. Por isso a teoria de Malthus ganha um novo eco entre muitos pensadores e governantes. O neomalthusianismo é, pois, a retomada desse pensamento, com diferenças no que diz respeito às formas de controle do crescimento populacional. Para o neomalthusianismo, as populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter os seus índices de natalidade controlados. Para isso, a difusão de métodos contraceptivos tornou-se fundamental. Em alguns países, governos adotaram medidas de esterilização em massa sobre pessoas pobres, além de distribuir anticoncepcionais gratuitos e promover campanhas de conscientização. Muitas campanhas ou imagens públicas com modelo ideal de família formados pelos pais e 2 filhos apenas. Transição demográfica. A concepção da transição demográfica é uma proposição mais atual, são padrões gerais no que diz respeito à ordem do crescimento demográfico. A transição demográfica considera que a expansão demográfica é um fenômeno transitório, geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de natalidade, o que eleva o número de habitantes. Por outro lado, a natalidade também diminui, mas em um ritmo mais lento, o que faz com que a explosão demográfica inicial seja substituída gradativamente por uma diminuição no ritmo de crescimento. Foi assim, por exemplo, que ocorreu na Europa, que hoje apresenta baixíssimos crescimentos populacional. No Brasil também não foi diferente, pois a população aumentou rapidamente ao longo do século XX, mas se observa nas últimas décadas a diminuição desse fenômeno. O principal efeito disso é também o principal motivo de preocupações, é o envelhecimento populacional, por exemplo. Muito bem, chegamos aqui ao final de mais uma videoaula. Fique com Deus e até mais.